Vocês estão bem, amados? A paz do Senhor, saúde, paz e prosperidade. E aí, estão preparados? Muito bom. Glória a Deus. Amados, por favor, abram vossas Bíblias. O tempo é curto, né? Em Mateus capítulo 6, verso 34. Glória. Todos acharam? Vamos fazer uma boa confissão. Quem achou, declara. As minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data, e sobrando, porque eu sou próspero. Glória a Deus. Amados do Senhor, palavras de Jesus. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. A Bíblia também vai dizer, em Efésios capítulo 5, verso 16, porque os dias são maus. Eu esqueci o endereço, mas Jesus ele fala também que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E é isso e essa palavra, preparados, corrobora totalmente com esses versículos citados agora, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi as palavras de Jesus. Só que o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é que essa palavra, preparados, ela não se limita não apenas no que se diz guerrear, no que se diz apenas combater um bom combate. Não, ela não se limita só apenas nisso. Porque para sermos abençoados, temos que estar preparados. Porque em Gálatas 4, verso 1, vai dizer que todo aquele que é menino não se difere do servo. Então, temos que estar preparados. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? E temos que estar preparados para termos aflições. Como eu falei o texto, no mundo tereis aflições. Então, a nossa casa tem que ser firmada na rocha. E por favor, nessa noite, me ajude a pregar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: esteja preparado, irmão, para me perdoar. Temos que estar preparado para isso, amém? Temos que estar preparado para negar o nosso eu, as nossas próprias vontades, tudo aquilo que nós queremos fazer, que Deus não está no negócio. Nosso Pai, pois o nosso desejo carnal, ele trabalha contrário ao propósito divino. Então, amados, temos que estar preparados para andar unidos, o mesmo sentimento, sentindo uma mesma coisa. Só em tocar no assunto, a última faxina deu bom, viu, irmãos? Olha, terminamos aqui 1 hora, porque a igreja se uniu. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Bora. Ei, glória! Olha, foi impressionante. Não é porque está na minha frente não, mas eu cheguei com o pastor Marco, bora dividir aqui. Ele, bora pegar 2 de cada aí, vamos botar aí, só sai daqui quando terminar, glória. E aí a gente dividiu as tarefas e irmãos, 1 hora terminamos aqui. Faltam alguns detalhes dos quais não necessitava todos aqui e foi ótimo, viu, irmãos? Espero que outros como esse se repita, amém? Temos que estar preparados para obedecer a palavra. Irmãos, a obedecer a palavra hoje
sabe, você não consegue, você não pode ficar apenas só nisso. Nós temos que não apenas obedecer, mas temos que ser praticantes dessa palavra. Quando você apenas sabe dessa palavra e não pratica, você fica apenas no campo do saber. E a palavra do Senhor vai dizer em Isaías que saibais, creais e entendais. A palavra do Senhor. Então, todas as vezes que eu fiquei ponderando nessa palavra profética, eu fiquei, sabe, debruçando, preparados, que massa. Na verdade, eu fiquei olhando porque me lembra de Free Fire. Headshot. Muito bom, irmãos. E, irmãos, o que eu quero dizer, quero compartilhar com os irmãos que a falta de preparo hoje em dia é muito complicado. A falta de preparo, você pode chegar à falência. Não sei se vocês sabem, mas pesquisas comprovam que pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam em reality shows, hoje, depois de 2 anos, ficaram pobres, porque estavam despreparadas. E a perca de tempo? Quando eu olho para essa palavra, preparados, eu falo, nossa, nós temos a oração que nós fazemos aqui, principalmente para a igreja, que eu faço, é que os olhos de entendimento de todos sejam abertos e iluminados, para que cada um saiba qual o seu propósito. Porque, irmãos, imagine você investir em algo e depois, não quando chegar no bema, não pense nisso não, você vai descobrir antes, amém? Imagine você chegar a um tempo e descobrir que não era o seu propósito. Imagine, irmãos, que o seu propósito é ganhar dinheiro, diga amém. Amém. E você está investindo tempo, escutando, vendo vídeos proféticos do manto. Ei, irmãos, não é perda de tempo, nada contra o profético, viu, pastora? Deus abençoe. Então, irmãos, não tem coerência, o seu propósito é ganhar dinheiro, você tem que investir nisso. Então, é muito importante você descobrir o seu propósito, em que parte do corpo você vai funcionar, porque você vai ser eficaz. Você vai ver que as bênçãos do Senhor, aquela palavra que diz que a bênção do Senhor não causa dor, você vai provar na prática. Tem uma irmã aqui, que ela trabalha, o Jesus. Acho que o salário está atrasado não sei quanto tempo. E eu nunca vi ela murmurando. É teu irmão também. E eu nunca vi eles murmurando, irmão. Muito pelo contrário, ele nos motiva. Sai dar conselho ainda. E se tiver alguém falando uma linguagem diferente, é capaz dessa pessoa ainda, sabe, chamar no eixo. Então é isso, irmãos. Quando a pessoa entende o seu propósito, fica fácil você viver na casa do Senhor. Fica fácil estar aqui com os irmãos. Então, a minha oração para a igreja, principalmente nesse tempo, é que os olhos de entendimento da igreja, de todos nós, sejam abertos e possamos entender qual é o nosso propósito. Oh, glória! Então, qual o caminho que nós devemos percorrer para estarmos preparados? Aqui nós aprendemos sobre 5 pilares. Eu falo assim, primeiro, eu falo primeiro adoração, porque ao acordar pela manhã, você render graças ao Senhor porque acordou, abriu os olhos. Eu acho que Ele é digno, sim. Segundo, eu digo oração em línguas, que você vai fortalecer o seu espírito em oração em línguas, fortalecendo. E depois você vai meditar na palavra com o seu espírito fortalecido. Depois, adoração, oração em línguas,
Meditação, confissão da fé. Depois que você medita na palavra, agora você vai confessar. Você vai personalizar esse versículo na sua vida. Tudo você vai colocar na primeira pessoa. Pai, obrigado, pois eu conheço a tua graça. Eu conheço a tua graça e eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Sempre colocando na primeira pessoa. E aí depois que você já está cheio do Espírito, preparado para o dia, o que é que você vai fazer? Jejuar, matar a carne. Seu dia está completo. Você está preparado? Está preparado, irmãos. Você vai sair como um leão na rua. Quem já teve uma overdose aqui de Bíblia, de tanto ler a Bíblia, hein? É sério, eu vou explicar a experiência. Antes de meu pai ser promovido, eu acompanhava ele, enquanto ele ficava no hospital. Então, como eu sou crente, eu não gosto de televisão, irmãos, e a televisão dos leitos, elas são sempre baixas, eu não sei por que tem televisão nos leitos, né? Não dá para escutar nada. Então, o que é que eu fiz? Eu pegava a Bíblia em áudio, e pegava a Bíblia com a mesma tradução, e eu tirei acho que foi 2 dias, eu li o Novo Testamento inteiro, não, fora Apocalipse, de Mateus a Judas. E eu fiquei escutando aquilo ali, e eu lembro que toda vez que eu não terminava, que acabava meu plantão, que era, minha mãe chegava, nossa, eu me sentia muito poderoso. Eu passava por pessoas e eu olhava para elas não conseguiam olhar para mim. Quando eu chegava na minha rua, eu via aquele povo, sabe? Aquele povo que fica na esquina. Eles malmente conseguiam falar comigo, eu entendi por quê. Foi uma overdose de tanta palavra. Coisa boa. Não tenho nada, irmão, contra psicólogo, psiquiatra, terapia, essas coisas eu não tenho. Mas dá uma oportunidade, irmãos. Dá uma oportunidade de dar uma overdose mesmo, pegar a Bíblia assim o dia todo, meditando na palavra, orando em línguas. Dá uma oportunidade. É uma experiência. Mas nada contra, viu, irmãos? Lembrando que, biblicamente, a mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele respeitou. O rapaz foi o centurião que falou, se o senhor for lá na minha casa e pôr as mãos sobre a minha filha, ele respeitou também. E aquele também que falou apenas com uma palavra, ele também respeitou, viu, irmãos? Nada contra a fé individual, mas é só um conselho. Amém? Em Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo em que empreender. Irmãos, nós estamos numa geração onde palavras não faz mais efeito. Aquele tempo onde as pessoas eram abordadas e Jesus te ama, não faz mais efeito. As pessoas querem ver o evangelho na prática. As pessoas querem ver as suas reações. Reação pode ser ensaiada. Quer ver suas reações? A nossa. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que se for por nós, esteja em paz com todos. Nós somos a vitrine de Deus, somos representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Por isso que todos eles têm na ponta da língua, não é crente? Ele não sabe que a gente é feito de carne, exceto homens. Mas amém, né? É o entendimento deles. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ele vai falar sobre 9:25, ele vai dizer que todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu gosto desse texto.
Gosto desse texto, irmãos. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Irmãos, existem regras para estar preparado. Existem regras. Nós temos que se disciplinar. Eu cheguei à conclusão que muitos dos nossos erros, somente do meu, eu posso falar do meu, é disciplina. A gente começa até bem, mas às vezes, até, como eu posso dizer, até a obra de Deus às vezes nos tira da comunhão. Veja bem como eu quero dizer. Já tivemos aqui limpeza, pintura, de amanhecer o dia. E de manhã, irmãos? Você orou, Nonato? Estava dormindo, irmão. Estava dormindo. Então, às vezes, a correria do dia a dia vai fazer com que a gente às vezes não tenha aquela comunhão disciplinada com o Senhor. Agora, se você decidir, eu acredito que nós podemos. Porque quando éramos a velha versão, que passava, sabe, 5 dias de carnaval, a quarta-feira de cinza, todo mundo trabalhava, que era o tempo da demissão. Só a dica. Em Mateus capítulo 11, verso 12, vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. Você está preparado, irmão? Nós temos que tomar o reino de Deus à força, fazer o que tem que ser feito. Não dá mais, irmãos, para ficar, nossa, mais tarde eu oro. Não, temos que fazer, porque sempre mais tarde vai aparecer outra coisa. Sempre quando você deixa para depois, sempre aparece uma outra coisa. E aí você, sem querer, acaba dando o resto para o Senhor. Porque o seu corpo já está todo sequelado, já está cansado, e aí a sua adoração, o seu louvor, talvez você naquele momento de oração, você abençoa até o diabo. Desculpa, Senhor, e acorda de repente assim. Mas temos que dar a primeira parte para o Senhor, amém? Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, vai dizer: antes reverenciai a Cristo como o Senhor em vossos corações, estando sempre preparados. Reverenciai. Reverenciar o Senhor com os nossos corações, estando sempre preparados. Temos exemplos de homens despreparados na Bíblia, irmão. Esse é engraçado, viu? Atos capítulo 19, verso 13. Vou ler para vocês, para não perdermos tempo. E alguns judeus que peregrinavam praticando o exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva. Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, versos 15, certo dia um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. No entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou, os agrediu, com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O contexto é que esses caras foram dar onde Constantine, foi tirar os demônios, sem autoridade alguma, sem comunhão, completamente despreparados, e Satanás fez a festa, mas bateu. Oh não para eles. Se acabaram na porrada. Então, nós quando nos preparamos para essa guerra não declarada no mundo natural, nós temos que ter a certeza da nossa comunhão com o Senhor. Irmãos,
Estar preparado é você ter uma convicção, é você praticar tudo aquilo que você tá tendo comunhão com o Senhor. Tudo que você pratica no secreto, com certeza você vai praticar no seu dia a dia. Hoje em dia, parece que os crentes eles estão aceitando tudo o que está acontecendo à sua volta, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo o Espírito, e ainda assim estamos aceitando em algumas situações. Mas glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Vamos pegar essa palavra, nos agarrar a ela e nos preparar. Porque, não sei se vocês perceberam, mas a igreja orou, 3 pessoas tiveram altas. 3 pessoas tiveram alta. Ninguém precisou, ninguém fez muita força, não, a igreja se reuniu, o pastor fez o clamor, o bispo fez o clamor, e aí eles tiveram alta. E é assim que nós devemos ser, assim que nós devemos seguir. Todas as vezes, quando tiver situação, nós orarmos sim, crendo que Deus ele é poderoso para fazer. Temos exemplo de Tiago, que ele morreu a fio de espada, porque a igreja ela não orou. Então, meus amados, nós eu quero encorajar a todos para que a gente seja mais disciplinado todos os dias pela manhã. Os 5 pilares não é algo que a gente deve só estar aqui para dizer que praticamos, que é o nosso pilar, não, nós temos que praticar esses pilares. Eu lembro que logo no comecinho, a gente tinha que dar relatório. Ai, era bom esse tempo, sabia, irmãos? Era bom porque tinha despertador, era. Rapaz, hoje eu fiz isso. Quando faltava um pilar, misericórdia. Não tem que fazer esse pilar. E era assim, e éramos acompanhados, e era bom. Só que já passamos dessa fase. Agora estamos em outra fase, em praticar tudo aquilo que aprendemos. E o pilar, ele já provou. Ele provou que ele fortifica sim o nosso espírito, nosso dia a dia. A palavra preparado, eu só me lembro do pilar. Os pilares dessa casa. Então, irmãos, quando ao sair de casa, quando vocês acordar, abrir os seus olhos, lembre-se que nós devemos nos fortificar na palavra, porque Deus ele já fez a parte dele. Deus ele já nos deu Espírito, nos deu a palavra, e Ele quer que nós sejamos os pequenos Cristo. Desfaça as obras de Satanás aqui sobre essa terra. Nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Nós temos que olhar para as situações e olhar para a situação e ver o que é que a palavra diz a respeito dessa situação. Não olhar mais para as nossas vidas e procurar outra opção. Não, irmãos. A palavra está aqui. A palavra ela é absoluta. Toda verdade natural existe uma verdade da qual Jesus nos colocou, nos deu. Por isso que ele vai dizer em toda situação que em verdade eu vos digo. Existe uma verdade superior sobre toda a verdade natural. Nós não devemos aceitar que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Estar preparado é você saber que as circunstâncias elas vão vir. Como Jesus falou, como o texto deixa bem claro em Mateus 6. Mas nós temos a palavra, temos a obrigação de nos posicionar nas regiões celestiais e declarar e confessar a palavra. Não aceitar. Não dá mais para aceitar, irmão. Não dá mais para aceitar. Nós já
eu sempre pensava dessa forma. Quando alguma pessoa ela vinha a falecer, eu sempre pensava, nossa, eu não estou pronto. Por quê? Porque Jesus, até ele ficar pronto, com certeza ele viu várias pessoas morrendo. Então eu ficava justificando algo poderoso que eu tinha, justificando, mas não é assim. Não é assim. Todo decreto que nós dermos, da mesma forma que a palavra de Deus não volta vazia, a nossa palavra também não volta vazia. Ela tem um destino, ela tem um propósito, e ela não pode voltar vazia. O que nós devemos fazer é apenas regar a nossa fé, agradecer com ações de graças e crer que Deus ele fará a parte dele. Eu por muito tempo eu fico assim pensando, assim, às vezes, sabe, me debruçando na palavra, pensando, Senhor, por que a gente é dessa forma? Por que nós não podemos ser como a igreja do primeiro século? O que é que falta? Porque nosso ministério tem tanta palavra, nós temos um líder que ele se esmera na palavra, que busca, e por que a gente não alcançou ainda? Irmãos, nós temos uma missão aqui em Brotas. Nós não estamos aqui por coincidência, nós não estamos aqui por acaso. Se você acredita em coincidência, desculpe, não existe coincidência. Ao entrar toda alma que entra pelaquela porta tem um propósito aqui nesse lugar. Nós somos o sal deste lugar. A palavra diz que onde nós colocamos o pé, nós tomamos uma terra por herança, essa terra é nossa. Nenhuma obra de Satanás pode prosperar sobre esse local. Se vocês perceberem bem, desde o dia que a igreja está aqui, quantas coisas vêm melhorado ao nosso redor. Pode reparar, irmãos, nós somos luz. Não existe trevas, existe a ausência da luz. E eu ainda olhando aqui para Brotas, eu vejo que o nosso bispo ele tem planos para outros lugares, como Cajazeiro e Cabula, que está no papel e ele está querendo escalar algumas pessoas. E eu acredito que vai decolar também, irmãos. E nós vamos precisar de você. Vamos precisar de cada um de vocês, com suas orações, com suas ofertas e com seu apoio, irmão. Seu apoio, porque a igreja do Senhor, ela não veio aqui para ficar amedrontada. Ela não está aqui nesse mundo para ser apenas mais uma igreja. Não, irmãos. E eu vou encerrar, porque o horário já deu. Irmãos. É bom dividir parcelar duas vezes. Sentado como estamos, curve suas cabeças. Pai, no nome de Jesus, a tua mensagem foi pregada. Pai, que estejamos preparados, ó Pai, para todas as circunstâncias das quais o Senhor falou na tua palavra. Que sejamos, ó Pai, disciplinados. Que sejamos, ó Pai, que possamos usar todas as ferramentas das quais o Senhor disponibilizou para todos nós. Pai, a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra, ó Pai, seja a nossa torre forte, o nosso baluarte. Que a tua palavra, ó Pai, seja a primeira opção. Que seja, Senhor, aquilo que nós viemos a nos agarrar em toda e em qualquer circunstância. Pai, nós estamos aqui por um propósito. Eu oro, Senhor, para que os olhos de entendimento de toda a tua igreja sejam abertos e iluminados.
que nós possamos, ó Pai, cumprir o nosso propósito, que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, desfazer as obras de Satanás sobre esta cidade, no nome de Jesus, que possamos alcançar pessoas, Senhor, que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, fazer com que o Senhor confirme a Tua palavra, a cada reunião, toda a Tua palavra, com sinais, milagres e maravilhas, no nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Pai, nós queremos que o Senhor esteja livre, Senhor, para operar os Teus milagres aqui nesse local. Nós queremos, ó Pai, estar preparados, ó Pai, para o que o Senhor fará nas nossas vidas, para o que o Senhor fará em nossas finanças. Queremos estar preparados, ó Pai, para o que o Senhor fará em nossas vidas, Senhor, em todo o momento, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus.